Olá, bom dia! Mais de 600 cursos de graduação tiveram desempenho insatisfatório no exame que avalia as faculdades de todo o país. O Ministério da Educação apontou uma preocupação especial com as notas dos cursos de licenciatura, responsáveis pela formação de professores. Mais de 3.000 obras municipais na área da educação estão paradas ou inacabadas no Brasil. Um atraso que prejudica quem precisa deixar os filhos na escola. Seria maravilhoso mesmo a escola na esquina de casa. Só Deus sabe quando vai sair. Câmeras de segurança registraram 2 tentativas de sequestro esta noite na zona norte de São Paulo. Um dos casos foi mais um golpe do aplicativo de relacionamento. Já está valendo o novo teto nos juros dos empréstimos consignados para aposentados do INSS. O limite agora é de 1,97%. Com o preço dos ovos de Páscoa nas alturas, muita gente está aderindo a uma tradição do fim do ano. Agora tem o choco oculto, ou amigo chocolate. E na Holanda, cientistas apresentaram uma almôndega gigante feita a partir do DNA do mamute, um animal extinto há milhares de anos. Hoje é quarta-feira, 29 de março. Bom Dia Brasil está começando. Uma pesquisa que vai ser divulgada daqui a pouco revela que quase metade dos alunos de escolas estaduais de São Paulo já sofreu algum tipo de violência. Quase metade. Educadores alertam que é possível perceber sinais e prevenir tragédias como a que aconteceu essa semana no Colégio em São Paulo. Vamos para lá falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia para você. Nesse caso específico dessa semana, a Justiça agora determinou a internação provisória do adolescente que atacou várias pessoas afacadas e matou uma professora. É isso, Ana. Bom dia a todos. A Justiça também determinou que o adolescente passe com urgência por avaliação psiquiátrica, viu? A Sabina Simonato está lá na frente da escola e traz mais informações para nós. Um bom dia para você, Sabina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Pois é, havia esse pedido dessa avaliação psiquiátrica. O adolescente agressor, ele ficará internado provisoriamente por até 45 dias. Isso é o que determina o ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente. Depois da sentença, ele poderá cumprir medidas socioeducativas por até 3 anos. Esse adolescente agressor, ele é acusado de cometer pelo menos 6 atos infracionais. Injúria racial por conta de uma discussão na semana passada com um colega de escola, ameaça e homicídio. Quanto às investigações, a polícia vai ouvir ainda 2 pessoas, uma testemunha não presencial e uma professora que havia passado mal. Os policiais também aguardam laudos periciais, laudos importantíssimos. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico de imagens do celular do agressor, do videogame dele, computador. Esse material deve ajudar a descobrir se há ou não envolvimento de outras pessoas no plano do ataque. A execução foi apenas desse adolescente de 13 anos, mas e no planejamento desse ataque? E a motivação desse crime? A polícia também deve fazer uma reconstituição da cena do crime com a ajuda de professores que participaram, que presenciaram, infelizmente, esse ataque. A escola, você viu agora nas imagens do Marcos Politi, está fechada, um silêncio, é luto porque não tem aulas e a volta deve ser gradativa semana que vem. Inclusive, a escola vai ser reformada para ter uma nova cara, Rodrigo. Ok, Sabina, muito obrigado. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva e pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, que será divulgada daqui a pouco, como a Ana Paula disse ainda um pouco antes de me chamar. Essa pesquisa revela que apenas 4 em cada 10 estudantes da educação pública estão em escolas que oferecem apoio emocional. E que mais da metade das famílias acredita que o principal problema é a falta de profissionais qualificados para resolver questões de saúde mental. Esse tema voltou a ter destaque depois desta tragédia que acompanhamos aqui. Temos a reportagem? Uma pergunta percorreu outras escolas depois do ataque de segunda-feira. Muita gente questionou e teve uma pergunta que veio aqui à tona, que é por que aquilo aconteceu naquela escola? De acordo com o Instituto Locomotiva, 26% dos estudantes de escolas estaduais de São Paulo não se sentem seguros dentro da sala de aula. E quase metade já sofreu alguma violência, como bullying, agressão verbal e discriminação. Tragédias como a da Escola Tomás Montoro não acontecem de uma hora para outra. Os sinais, muitas vezes, estão aqui, na sala de aula.
O adolescente que matou a professora Beth na segunda-feira já tinha sido alvo de um boletim de ocorrência há um mês em outra escola, justamente por apresentar comportamento suspeito e violento com os colegas e nas redes sociais. São esses comportamentos que precisam ser identificados e tratados. São jovens que podem estar vulneráveis psicologicamente, podem estar com algum tipo de desconexão com os outros e com o seu contexto. E também eles podem estar tendo algum tipo de dificuldade para gerenciar esses sentimentos frente a alguns desafios que eles vão enfrentando no dia a dia. Um levantamento feito pela Unicamp mostra que desde 2002 foram registrados 23 casos de ataques a escolas e 30 mortes. Esta pesquisadora diz que é preciso ter um protocolo para agir antes que as tragédias aconteçam. Tanto a escola quanto a família deve prestar atenção nas mudanças comportamentais desses adolescentes. É impossível a gente não notar que o aluno tem um isolamento social, né? É impossível não notar que o aluno sofre bullying ou comete bullying, né? Os dois casos, mas a escola precisa ter um programa para tratar isso de algo que se integre no planejamento pedagógico. Desde que terminou o isolamento da pandemia, esta escola em São Paulo desenvolve uma oficina para trabalhar habilidades socioemocionais e melhorar a integração entre os alunos. Se você não está bem fora da escola, está mal com você mesmo ou com algum problema, acaba se interferindo no estudo. Então, a gente tem alguns colegas que às vezes demonstram que tem alguns problemas e a gente sempre tenta conversar com ele, assim. Essas oficinas trabalham justamente a convivência, a amabilidade com os alunos, a curiosidade deles. São habilidades emocionais que a gente procura trabalhar, desenvolvendo neles essas habilidades. Esta oficina sobre habilidades socioemocionais é replicada pelo país, beneficia quase 3 milhões de estudantes da rede pública com apoio do Instituto Ayrton Senna. E a gente lembra que uma lei federal de 2019 prevê a ajuda de psicólogos e assistentes sociais para criar um ambiente mais saudável dentro das escolas. O projeto está em diferentes fases de implementação em pelo menos 8 estados. Em São Paulo, o programa virtual de psicólogos na educação foi suspenso há um mês, deve ser retomado agora. Tudo isso que a gente colocou, né, Ana? E não pode deixar de falar também do papel e da importância da presença dos pais, da proximidade dos pais, da família com relação aos jovens. É um trabalho em conjunto de todo mundo. E da necessidade de ter essa preocupação com a saúde mental dentro das escolas, né, Rodrigo? Sempre relegada a segundo plano, ainda mais depois da pandemia, ficou tão evidente como é necessário isso ser trabalhado nas escolas, como isso dá mais segurança para alunos e para professores. Exato. Olha, falando aqui agora de uma outra preocupação na educação, que é a qualidade do ensino, mais de 600 cursos de ensino superior tiveram uma avaliação insatisfatória, de acordo com o Ministério da Educação. O MEC criou até um grupo de trabalho para tentar melhorar o desempenho dos cursos de licenciatura, que são importantes justamente porque formam outros professores. O Heraldo Pereira, em Brasília, tem mais detalhes disso para a gente. Bom dia, Heraldo. Um olhar em direção ao magistério, em direção ao professorado. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A medida está sendo anunciada depois que mais de 600 cursos de graduação avaliados pelo Ministério da Educação em 2021 foram considerados com qualidade insatisfatória. Daí ter sido criado esse grupo de trabalho com o desafio de apresentar soluções em até 60 dias. Repórter Raquel Honorato está no MEC, direto do MEC, tem mais informações. Bom dia, Raquel. Oi, Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. Essa avaliação, ela serve para o MEC fiscalizar a qualidade dos cursos no país e, com isso, ter dados suficientes para elaborar programas nacionais de educação. Então, essa avaliação, ela foi feita da seguinte forma, considerando o desempenho dos estudantes no ENAD 2021, que é uma prova feita no início e no fim da graduação, a formação dos professores, a percepção dos estudantes sobre o próprio curso e ainda depois eles avaliam a qualidade da instituição como um todo. E aí o Ministério da Educação divulgou ontem que avaliou em 2021 7.512 cursos, sendo 4.750 de licenciatura, 2.020 de bacharelado e 742 cursos tecnológicos. E desses, 605 cursos de graduação no país têm qualidade considerada insatisfatória. Isso equivale a 8% do total analisado. Entre essas graduações estão os cursos de licenciatura
licenciatura, como matemática, história, letras e química, que formarão futuros professores que vão trabalhar em instituições públicas e privadas no país. Além disso, também, essa avaliação foi feita em 17 cursos de formação de professores, sendo que a média geral foi abaixo de 50 numa escala de 0 a 100. E o curso de licenciatura em Ciência da Computação foi o que teve a média nacional mais baixa de 30,6. Só reforçando que o Ministério da Educação criou, então, esse grupo de trabalho para apresentar melhorias para os cursos de licenciatura para torná-los mais atrativos. Heraldo. Raquel Nonato, direto do MEC, Brasília. Esse grupo de trabalho criado terá então a duração de 60 dias para elaborar o estudo. A portaria ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União para começar a valer. E falando ainda de uma outra ponta, Heraldo, de outro investimento que tem que ser feito nessa área, mais de 3.000 obras municipais na área da educação estão paradas ou inacabadas no Brasil. O que seria uma escola ainda é um canteiro de obras. Seria maravilhoso mesmo a escola na esquina de casa. Só Deus sabe quando vai sair. Em todo o país, são mais de 3.000 obras municipais paradas ou inacabadas na área da educação. Isso representa mais de 3 bilhões de reais em contratos com o governo federal. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, desse montante, a União ainda precisa repassar quase 2 bilhões de reais. Troca governo, um não paga, outro paga, vem todo o processo que eu diria quase que anárquico, né? E de uma irresponsabilidade total. Invocam qualquer procedimento novo, foi repactuado, né? O orçamento já venceu, está em restos a pagar. Segundo a Confederação, as prefeituras ainda enfrentam inconformidades de projeto e de documentação e até problemas com as construtoras. No Maranhão, na cidade de Balsas, das 5 creches que começaram a ser construídas há 10 anos, apenas uma está funcionando. Em 4, as obras foram interrompidas pela metade. Cada creche custou mais de R$1 milhão. Tá muito difícil, faz tempo que tá só enrolando e não vai. E o Maranhão é o estado com mais obras municipais atrasadas na área da educação. Depois vem o Pará e a Bahia. Estamos em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Aqui uma escola está sendo construída. E a placa diz o seguinte, uma promessa de uma unidade que vai atender mais de 1.000 alunos. Mas se a gente continua percorrendo a obra, a gente encontra outra informação bem importante, que está naquela placa. Olha só, a data do contrato é de 2021, um prazo que seria de 360 dias. Os moradores da região não veem a hora dessa escola virar realidade. A gente nem tem ideia de quando vai sair, nem nada. E em muitas obras, o investimento foi perdido. Seguramente eu posso afirmar que talvez 80% ou 90% não tem mais como recuperar. Paredes levantadas, também já está tudo carcomida pela natureza, sim, pelo sol, pela chuva, pelo tempo. Foi tudo destruído. Só na educação infantil, as obras inacabadas poderiam atender cerca de 120 mil crianças. Nós temos 7.900.000 crianças fora da creche, que precisa ser arrumado agora nesse ano, já e no ano que vem. E o Brasil fala em melhorar a educação. Como seria ter uma escola nova, pronta na esquina de casa? Quase uma utopia, mas seria muito bom. O governo federal afirmou que a liberação dos recursos ocorre somente na medida em que as obras avançam, que desde o começo do ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Ministério da Educação vêm buscando soluções para as obras paralisadas e inacabadas e que os esforços já permitiram a liberação de pagamentos em fevereiro e março em valores superiores aos de 2022. A Prefeitura de Belfor Roxo declarou que as obras da Escola Padrão estão sendo executadas e as da creche estão em fase de licitação e que está se empenhando para que as duas sejam entregues o mais rápido possível. A Prefeitura de Balsas afirmou que a gestão atual retomou 2 obras das creches inacabadas e que uma delas será concluída no fim de abril. Disse ainda que a previsão é retomar as outras assim que essas 2 forem entregues. E um homem foi preso no campus da Universidade Federal de Pernambuco depois de assediar 3 mulheres. De acordo com testemunhas, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, assediou 2 estudantes. Em seguida, para tentar se esconder, ele entrou num seminário de filosofia, onde foi flagrado filmando uma mãe que amamentava a filha.
Em nota, a Universidade Federal de Pernambuco informou que a equipe de segurança da universidade acionou a polícia militar, que então prendeu esse homem. E em outro caso, em Belo Horizonte, um homem foi detido por importunação sexual dentro de um ônibus depois de fotografar uma passageira sem consentimento. E foi detido porque na hora, Liliana Júnior, a vítima reagiu, obrigou o homem a mostrar o celular. Conta os detalhes aí pra gente. Bom dia. Ei, Ana, bom dia para você, para todo mundo. Pois é, e essa mulher, gente, ela levou o caso para a polícia. Os policiais encontraram 7 fotos do corpo dela no aparelho e também fotos de outras mulheres. Daiane Silva Costa, de 27 anos, é vendedora e estava indo trabalhar. A jovem estava dentro de um ônibus que liga Belo Horizonte à cidade de Santa Luzia, quando percebeu que um homem de 43 anos tirava fotos do corpo dela. A Daiane reagiu, um passageiro filmou tudo e a vendedora postou nas redes sociais. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Safado, cretino, assediador. Olha aqui, gente, indo trabalhar, ele me filmando, tirando foto minha. Ela procurou uma delegacia onde registrou o boletim de ocorrência. O suspeito foi identificado como Leandro Basílio Salomé. A polícia encontrou 7 fotos de Daiane no celular dele e também imagens de outras mulheres. E começa hoje o julgamento do promotor André Luiz Garcia de Pinho, acusado de matar a esposa. Lorenza Maria de Pinho, de 41 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento em que moravam aqui em Belo Horizonte em abril de 2021. Segundo a polícia, no dia da morte, André Luiz disse que a esposa havia se engasgado enquanto dormia, depois de tomar remédios e ingerir bebida alcoólica. Mas uma perícia feita pelo IML apontou que a morte de Lorenza teria sido por intoxicação e asfixia por enforcamento. O promotor está preso e nega ter matado a esposa. O casal tinha 5 filhos que agora estão sob a guarda de amigos da família. Ana Paula. Que é sempre um outro drama em casos como esse, né, Liliana? Além do assassinato, a situação dos filhos que ficam. Até já. O governo federal prorrogou o prazo para o recadastramento de armas de fogo no país. Decreto publicado hoje no Diário Oficial, né, Heraldo? E adia o prazo em mais 30 dias. Regra, portanto, que já está valendo, Ana Paula. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já havia sinalizado com esta possibilidade a prorrogação agora formalizada. É também uma medida política. O governo atende a um pedido de parlamentares ligados ao setor de segurança pública no Congresso. O prazo, que venceria na próxima segunda-feira, foi adiado para o dia 3 de maio. O decreto que prorroga o prazo está publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Vale para armas de uso permitido e de uso restrito, compradas a partir do dia 7 de maio de 2019. O programa de recadastramento do governo Lula foi anunciado em fevereiro, com o objetivo de estabelecer um controle sobre o total de armas em circulação no país. O volume cresceu nos últimos anos devido aos incentivos e à facilitação para a compra de armas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde fevereiro, quando o governo do presidente Lula determinou a abertura de prazo para registro, a Polícia Federal cadastrou cerca de 820 mil armas. Obrigada, Heraldo. E a seguir, bancos voltam a oferecer o consignado do INSS depois de um acordo estabelecido entre o teto dos juros em 1,97%. Agora você vê imagens ao vivo da Avenida Luiz Paulo Franco, na altura do Belvedere, com trânsito bom para quem está sentindo o bairro, já quem sobe para Nova Lima está enfrentando uma lentidão ali, em direção à MG30. 8h49. Bancos anunciaram a retomada da concessão do empréstimo consignado a aposentados do INSS. Isso depois que o Conselho Nacional de Previdência Social anunciou um novo teto para os juros. Limite maior que o teto anterior, né, Heraldo, que tinha sido proposto, mas que aí causou um impasse entre os bancos que pararam de oferecer empréstimo.
Impasse também dentro do próprio governo, Ana Paula. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, admitiu que teve de recuar da ideia inicial. Havia partido dele, sem o aval da equipe econômica, a proposta de reduzir a taxa máxima de juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 2,14% para 1,70% ao mês. Agora, a nova taxa de 1,97% foi aprovada por 11 votos a favor pelo Conselho Nacional de Previdência Social, que é formado por 6 representantes do governo e 3 de cada segmento: trabalhadores, aposentados e o setor patronal, que inclui o sistema financeiro. Na reunião, representantes dos aposentados defenderam juros menores, os bancos um teto maior. Depois do meio termo, a Febraban disse em nota que cada instituição financeira avalia e decide o que fazer. E alguns bancos que haviam suspendido os empréstimos consignados anunciaram a reabertura desses financiamentos a partir de hoje. Só que agora a taxa máxima de juros que poderá ser cobrada por bancos públicos e privados é de 1,97% ao mês. Essa foi a decisão do Conselho Nacional de Previdência. O teto vale para os empréstimos com desconto em folha de aposentados do INSS. A interrupção dos consignados pelos bancos durou 2 semanas e rendeu muitas reuniões dentro do governo. Os principais bancos do país não concordaram com a redução anterior dos juros proposta pelo governo, que era para ser de, no máximo, 1,70%. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que o presidente Lula pediu uma análise sobre o futuro do consignado e que o empréstimo será repensado como um todo por um grupo de diversos ministérios. Nós vamos agora, durante os próximos 60 dias, aprofundar essa discussão do papel dos consignados, qual o seu objetivo, o grande endividamento por que passam grandes quantidades de aposentados e pensionistas e os assédios indevidos. Já o teto da taxa do cartão de crédito consignado caiu de 3,06% para 2,62% ao mês. Eu volto com você agora, Ana Paula. Meu bom dia também à nossa Miriam Leitão, que está conosco. Bom dia. É isso, Miriam está em São Paulo, mas já está aqui para falar para a gente o que exatamente podemos esperar, Miriam, com esse novo teto aí para o consignado do INSS. Bom dia. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. O que esperar desse momento é que seja retomada essa linha de crédito. É a mais barata que tem no mercado. Ela é muito importante para todo mundo que está precisando. Muitas vezes a pessoa pega esse empréstimo para cobrir outro empréstimo muito mais caro no mercado bancário. Então, essa interrupção de 2 semanas foi muito prejudicial e é bom que seja retomado. Alguns bancos não vão retomar, tudo bem. Outros bancos concorrentes vão oferecer esse produto. Mas se espera também que não haja mais esse tipo de voluntarismo dentro do governo. O ministro Carlos Lupe decidiu e levou essa proposta para o Conselho da Previdência e foi aprovado sem nem ouvir o Ministério da Fazenda e sem sequer ouvir os próprios bancos públicos. A Caixa Econômica, que tinha a taxa mais baixa do mercado, nem ela conseguiu ficar naquela taxa que eles decidiram anteriormente. Então, ele não pode tomar a decisão da cabeça dele. Mas uma coisa que ele falou é super importante, é que acabem os assédios, porque mesmo quem não precisa de empréstimo é assediado por correspondentes bancários para pegar empréstimo nessa linha. Então, isso tem que acabar também, não é? Esse é um juro que pode ser mesmo mais baixo, porque tem garantia absoluta. Sai diretamente do aposentado, da pensão do aposentado, do benefício do aposentado, Ana Paula. Exatamente, não é justo ficar empurrando isso, que é uma dívida para os aposentados, né, Miriam? Agora, ainda falando sobre juros, você ontem trouxe a crítica do Copom, Comitê de Política Monetária, sobre o crédito subsidiado. E você tem falado com o presidente do BNDES, né? Vem novidade no crédito subsidiado por aí? Vem sim, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, já conversei com ele sobre esse assunto. Ele disse que essa taxa, a TLP atualmente, que segue, né, a taxa Selic,
ela é cara demais para emprestar para alguns tipos de segmentos. E ele fala, por exemplo, não é possível financiar a inovação a esse preço do dinheiro. Então, ele está voltando a falar de taxas diferentes, taxas que têm subsídio implícito. E o que ele precisa dizer é exatamente para que setores e com que taxas, porque isso aí já está provocando ruído, tanto que ontem eu falei aqui, o Copom na ata falou, olha, BNDES, você aí que está querendo fazer juros subsidiados. E por que fala isso? Porque a gente já tem um trauma do passado, o BNDES no passado emprestou para empresas maduras, empresas que não precisavam, a taxas muito baixas. Isso significou um subsídio da sociedade a essas empresas e houve um momento em que o Tesouro emprestou quase 500 bilhões para o BNDES. Então, ele diz que esse passado ele não vai revisitar. O que ele quer revisitar é o passado anterior disso. Ele quer dobrar o tamanho do BNDES em termos de empréstimos para o setor privado, mas com taxas diferenciadas. O que nós precisamos saber é que taxas e para que setores, Ana Paula? Ok. Obrigada, viu, Miriam? Até mais, até amanhã. A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou os grupos que podem se vacinar contra a Mpox, que era conhecida como varíola dos macacos. Pessoas com HIV e AIDS e com poucas células de defesa do sistema imunológico podem tomar a vacina. Também podem se vacinar os assintomáticos que tiveram contato com pessoas suspeitas ou confirmadas com a doença. A vacinação em BH acontece de segunda a sexta. São necessárias 2 doses da vacina com um intervalo de 4 semanas entre elas. E a Prefeitura da capital ampliou também o número de centros de saúde que aplicam a vacina contra a Covid em crianças. A partir de hoje, quem tem entre 6 meses e 11 anos de idade pode ser imunizado em 27 unidades básicas de saúde, 3 em cada regional. Antes, a vacinação era realizada em apenas 9 postos. De acordo com a Prefeitura, a vacinação do público acima de 12 anos também foi alterada e agora é feita nos 152 centros de saúde. A lista com os endereços você encontra na nossa página na internet. A Defesa Civil de BH vai fazer agora pela manhã uma vistoria na loja de peças de ônibus que foi destruída ontem depois de um incêndio. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o fogo. A Polícia Civil disse que vai investigar se foi criminoso. Vizinhos do local já puderam voltar para as casas. Durante toda a tarde de ontem, os bombeiros fizeram um trabalho de rescaldo no local e a área continua isolada. Motoristas que passam pela MG 435 em Caeté, na região metropolitana, devem redobrar atenção no trecho que dá acesso à BR-381, próximo à Serra da Piedade. É que um ônibus da linha 4810, que sai de Caeté e vai até a estação São Gabriel, em BH, pegou fogo nessa manhã. Ficou completamente queimado. 2 caminhões-pipa foram usados para apagar as chamas, que também atingiram parte da vegetação. A rodovia, que é de pista simples, está interditada nos 2 sentidos e não há previsão de liberação. Ainda não se sabe como o fogo começou. Então já vamos aproveitar e falar com o Sérgio Marques sobre o trânsito, que está aqui para contar para a gente. Bom dia para você, Sérgio. E começando, Liliana, com outra ocorrência aqui da Grande Belo Horizonte, viu? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí nos acompanhando. Vamos com uma imagem ao vivo da rodovia Fernão Dias, ali na altura de Betim, no quilômetro 484, para ficar até mais fácil de entender, na altura da refinaria Gabriel Passos. Você vê que tem muito trânsito, essa pista que está mais cheia é a que vem para Belo Horizonte, é sentido capital, por quê? Teve um acidente há pouco que fechou uma das faixas, na verdade foi a faixa da esquerda da pista para quem está vindo para Belo Horizonte. As equipes da concessionária tiveram que atuar no atendimento por lá, mas a informação de momento agora é 9:02. Todas as pistas já foram liberadas, mas tem o reflexo, né? E segundo a concessionária Fernão Dias Artéres, que administra Fernão Dias, são aproximadamente 5 quilômetros de lentidão para quem está lá em Betim e está vindo para Belo Horizonte pela Fernão Dias. Agora, trazendo para o trânsito aqui dentro da cidade, anel rodoviário na altura do Betânia, um trânsito excelente, o motorista não tem motivo para reclamar. Vamos para a barragem da Pampulha, que também nos mostra um trânsito livre. Olha essa barragem da Pampulha, parece até domingo, hein? Mas para o horário mesmo, não é um horário de muito trânsito. Encerrando com a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, que tem muito congestionamento nos 2 sentidos. Chama a atenção o sentido São Paulo, Liliana. E desde cedo com problema por lá. Tá sim, né? Obrigada, Sérgio. Até mais.
Em instantes, câmeras de segurança registram em menos de meia hora 2 tentativas de sequestro em São Paulo. Um dos homens tinha marcado um encontro numa rede social. Agora você vê imagens ao vivo da Avenida Antônio Carlos, na altura do Conjunto IAPI, ali no bairro São Cristóvão, 9h03.